Ou você faz assim como motorista. Oi, gente! Quando eu fui no Brasil, eu vi muitas coisas que foram diferentes para mim como alemão. Eu já fiz um vídeo sobre as minhas primeiras impressões quando eu fui no Brasil e hoje quero contar um pouco mais o que para mim foi diferente no Brasil. E coletei 10 pontos, 10, 10 pontos que para mim foram diferentes e hoje quero contar sobre isso. Então, vamos lá. No Brasil, a comida é muito importante, que é muito bom, eu acho. E em cada shopping tem uma praça alimentário, onde tem muitas lojas para comprar comida e muitos fast foods também. Muito mais que aqui. E tem uma diferença entre a maneira como os brasileiros e a gente daqui da Europa comem o fast food. Então, primeiro, no burger, é muito interessante de ver que os brasileiros comem o burger com muito cuidado. Então, nunca seguram o burger com os mais, mas sempre com uma servieta entre o burger e os mais. É muito bom, acho. É muito higiênico. E também o ketchup. Aqui se coloca o ketchup no tablet e se coloca cada frito no ketchup. Mas no Brasil a gente tomem o paquete de ketchup e colocam a cada frito um pouco de ketchup. E para mim isso foi muito interessante porque aqui a gente, ou as pessoas comem o fast food muito rápido e não sim, tomem muita atenção, mas no Brasil foi muito segurar o burger com o serviette, colocar o ketchup em cada pão frito. E para mim foi muito interessante de ver e claro que eu me adaptei porque não queria aparecer como não sei, gringo que come seu burger e seus fritos muito rápido. Então eu fiz essa também e gostei. Também eu vi que tem muitos lugares ou restaurantes onde tem buffet. Então você pode escolher qualquer comida que você gosta e você pode escolher o tamanho e a quantidade, é muito bom também. E depois você vai na caixa e eles pesam a comida e depois você paga só que você quer comer. Isso foi muito interessante. Aqui existe às vezes, mas não muito, mas no Brasil eu vi isso em cada esquina. Também vi que isso existe com bolos, e os bolos no Brasil parecem muito diferentes que aqui. Sempre parecem como bolos de casamento, muito grande, muita decoração, muito doces. Os brasileiros acham que gostam de comer doce. Eu também gosto de comer doce, mas no Brasil você pode mesmo colocar açúcar nos sucos. O café sempre foi mais doce que aqui. E o café também sempre foi muito pequeno. Aqui o café sempre é muito grande. Às vezes mesmo esse tamanho, quase meio litro. E lá no Brasil sempre foi muito pequeno. Quando você vai num bar ou num café e você pede um café, você recebe um café. Acho que é por isso que é sempre chamado como cafezinho, né? Também existe café mais grande, mas eu vi muitas vezes um cafezinho num copo assim. Mas foi muito bom. Então o Brasil é o país do café.
Mas eu conheci muitas pessoas que não gostam de café. Acho que aqui tem mais pessoas que bebem café e aqui o café é muito, muito importante. Mas no Brasil se bebe muito suco. Eu vi que tem suco de cada fruta, tem uma variedade tão grande de frutas. Tem, uau, tenho aqui uma lista. Tem graviola, jaca, pitanga, goiaba, acerola, cajá, caju, pitomba, maracujá, manga e frutas que talvez mesmo vocês como brasileiros não conhecem todos. E foi muito legal de ver que tem muitos açúcares e vitaminas e que mesmo tem vitamina de avocado, por exemplo. E para mim foi muito bem. E também no Brasil, pela primeira vez, eu vi cocos, que se vende cocos na rua. E eu amei os cocos porque sempre são muito refrescantes, são baratos e não é possível de beber algo mais fresco porque é aberto e depois você toma o cocô. E para mim sempre foi muito bom quando eu tive dor de cabeça, eu bebi um coco e depois o dor de cabeça foi desaparecido. A comida mais importante no dia no Brasil acho que é o almoço. É muito importante de almoçar e no rodízio, por exemplo, o preço para almoço é mais alto que para janta. Pode ser? Porque aqui seria sim, diferente. A janta seria mais caro que o almoço, porque aqui tem mais pessoas que saem para jantar que para almoçar. E também não tem muitos rodízios aqui no Brasil. Eu vi muitos rodízios, rodízio de pizza, rodízio na churrascaria. Aqui tem menos, ou poucos. Eu fui num rodízio de pizza, por exemplo, e também pela primeira vez eu comi pizza doce. Pizza brigadeiro, pizza banana, pizza com canela e maçã. Muito interessante para mim. E café da manhã no Brasil sempre é muito pequeno. Para mim, como alemão, isso foi um pouco triste porque eu amo, eu adoro café da manhã. Eu gosto de comer muito na manhã. Eu preciso comida para ter energia e eu gosto de comer todo. Gosto de comer doce na manhã. E no Brasil o café da manhã foi menos importante. Às vezes não tive café da manhã e o dia começou com um almoço, mas foi bom. E também que e também para mim foi engraçado que no Brasil existe muita mortadela. Parece como só existe mortadela. Sempre mortadela, mortadela, mortadela. Pode ser que eu do país da salsicha sou um pouco estragado, porque aqui tem muitos tipos de salsicha. No Brasil também acho, mas sim, os brasileiros gostam de mortadela, parece. E eu tenho que dizer que eu gostei da comida brasileira. Então, por exemplo, açaí com banana e leite condensada, uma delícia. E outra coisa que foi novo e diferente para mim foi como se come juntos no Brasil. Então, aqui eu aprendi que você pode só começar a comer se todas as pessoas são sentadas na mesa e se o mãe ou o pai diz, vamos começar, você pode começar a comer também. E no Brasil foi como se você tem o prato, você pode começar a comer. Então, mesmo se ainda não todas as pessoas são sentadas na mesa, você já começa a comer. E quando você terminou a comer, você já pode sair da mesa e fazer outra coisa. E para mim isso foi muito diferente. Também que tem muitas pessoas no celular durante de comer, por exemplo.
aqui isso sim, não se faz. Mas tá bom. E também quando eu fui num restaurante, fui mais rápido que aqui, acho. Então, quando você termina a comer, você pergunta pela conta e você sai da restaurante. Aqui você passa muito tempo na mesa, você fala muito e às vezes estamos como 3 horas num restaurante ou algo assim. E outra coisa é que no Brasil se come muitos feijões e arroz. Então, aqui quase nunca como feijões. Arroz sim, mas comemos mais batatas e mais macarrões. E eu me lembro quando eu fui no supermercado e eu vi o tamanho como se chamam? Regales no supermercado com arroz e feijão que foram enormes, incrível para mim. E em cada carro você pode ver arroz e feijões e com cada comida você recebe feijões e arroz. E outra coisa que foi estranha é que no Brasil a gente bebe muito pouco, porque o Brasil é um país com muita calor e eu acho que tem que beber ao menos, não sei, 3 litros para dia. Mas eu vi poucas pessoas com água. Aqui, cada pessoa vai com uma garrafa normal na faculdade, no trabalho, sempre tem água e a gente bebe muito, mas no Brasil as pessoas bebem menos. Não sei se é verdade, mas foi a minha impressão. E aqui a gente bebe muito água e café no trabalho. E no Brasil é diferente. No Brasil talvez se beba mais suco, refrigerantes, isso. E outra coisa é que a caipirinha é muito diferente no Brasil que aqui. Então no Brasil é o original, claro. E aqui as pessoas preparam a caipirinha muito errado. Então aqui é mais grande e sempre é com açúcar marrom, porque a gente acha que isso é o original. Não sei por quê, porque no Brasil é correto com açúcar branco, né? E também é mais grande e o gelo é sempre crushed e não são cubos de gelo. E sim, é muito diferente e acho que vocês não podem reconhecer isso como caipirinha. Ponto 2. Religião. Então, a religião no Brasil é muito importante. Eu vi isso e eu vi que existem muitas igrejas no Brasil. Às vezes você não pode reconhecer os edifícios como igrejas porque às vezes são muito pequenos, são como garagens e existem muitos. Às vezes tem 3 igrejas ao lado e tem serviço quase cada dia. Então, na manhã, na tarde, na noite. E sempre é muito alto, aberto. Aqui é mais fechado, claro, porque também é mais frio aqui. E também eu vi quando você vai num ônibus, às vezes entram como missionários, ou não sei, e eles distribuem papel aos passageiros e tem frases religiosas no papel e pequeno presente. E se você quer guardar o presente, você dá pouco de dinheiro, como 2, 3 reais. E se não, você dá o presente à pessoa de novo. E também para mim foi muito interessante que o ônibus funciona às vezes como um mercado. Então no ônibus você pode... Tem gente que subem e você pode comprar doces, muitos mentos. Eu nunca vi tanta variedade de mentos que no Brasil. Que mais...
água, claro, que eu achei muito legal, porque às vezes quando você tem sede, você pode comprar água. Mesmo quando a janela é aberta, você pode comprar assim, como uma água e você recebe uma água e você paga. Foi muito engraçado para mim de ver. E pipoca, você pode comprar pipoca. A próxima coisa, ponto 3, ir em ônibus. Para mim, ir em ônibus no Brasil sempre realmente foi aventura. Pegar o ônibus correto, descer na parada correta, foi sempre um pouco complicado e estressante para mim, mas não queria sempre pagar um táxi, claro, eu queria ir em ônibus também. E muitas vezes aconteceu que eu subi no ônibus errado e depois eu fui realmente na Pampa, num bairro que não conheci, e eu me lembro que eu fui com meu celular procurando no Google Maps onde estou, ou escrevendo a amigos como eu estou aqui, a rua se chama assim, ou tem uma ponta que parece assim, e enfim, às vezes eu peguei um táxi para ir na estação de novo, então às vezes demorou como 2 horas de ir a um lugar a outro. Aqui na Alemanha, no ônibus, sempre é avisado a próxima parada. O ônibus para a cada parada e você tem tempo para subir ou descer, mas no Brasil é tudo muito rápido. Então, se você quer descer do ônibus, você tem que segurar ou tirar essa coisa aqui. E se você não já está no porto, você não consegue descer, porque tem muitas pessoas no ônibus, você quer descer, mas você não pode, e já as portas se fecham de novo, e se você não pegar cuidado, você vai na próxima parada. Ou você faz assim como motorista! Eu nunca fiz isso, mas às vezes foram pessoas que reconhecem que sou turista e fazem para mim como motorista, tem o gringo que quer descer aqui. Foi muito engraçado. Mas isso foi muito legal, que as passageiros no ônibus sempre são sempre se ajudam, como por exemplo quando você tem muitas coisas na mão, como livros ou uma grande bolsa, as pessoas que têm CEO, são sentados, seguram a bolsa ou os livros para você. E isso é muito, muito legal. Também o estilo de dirigir o ônibus é diferente que aqui, então sempre é muito rápido, tem muito movimento, cada curva é pegado. Então você sempre tem que segurar muito, muito bom. E acho que para velhos isso é realmente um problema, porque é sempre muito cheio. O ônibus vai como não sei, como uma atração como um roller coaster. Nossa. Outra coisa é que você não paga para seu bilhete no motorista, mas tem uma outra pessoa, você paga. E sempre tem essa cruz que você tem que passar. E às vezes é um pouco chato, porque imagina você chega com uma mala pesada, e você quer entrar no ônibus, você tem que segurar a mala e tem que colocar a mala sobre o cruz. E eu me lembro quando eu cheguei no Rio de Janeiro, isso foi muito chato. Calor, o ônibus cheio, tudo muito rápido, mas consegui e não queria pegar um táxi. Eu sempre fui em um ônibus no Brasil, quase sempre. Mesmo à noite, sempre. Então, isso foi parte 1. Se você quer saber os outros fatos sobre o Brasil que eu coletei, vocês só têm que clicar agora nesse link e vocês podem assistir a segunda parte. Até mais!